Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez aqui trazendo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como gerar um PDF dentro do Power Apps e enviar por e-mail. E aí a gente vai utilizar ali o Power Automate para fazer todo esse fluxo. E aí a gente vai colocar um botão dentro do nosso app, do Power Apps, para iniciar esse fluxo, iniciar essa ação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui a sua inscrição. Deixe aqui também o seu like e já compartilhe esse vídeo com algum amigo que tem interesse no assunto. Depois de você fazer tudo isso, bora para o conteúdo. Então vamos lá, começar com o nosso conteúdo aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar alguns itens básicos aqui para a gente já não perder muito tempo, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi criar um formulário e nesse formulário eu selecionei a minha base de dados, que é uma lista que eu uso aqui como teste, né? Uma lista de carros, onde eu tenho aqui o código de barras, tenho aqui o produto, né? Que é o nome do carro, tenho aqui o ano desse carro, a cor e o preço dele. E eu coloquei aqui também nesse formulário dois botões, um botão de limpar, né? Aqui a gente tem uma fórmula onde a gente reseta o formulário para ele limpar tudo aquilo que estiver sendo escrito no formulário. E um botão de salvar que faz a submissão do registro que a gente escreveu aqui no formulário lá para a nossa base que está aqui no SharePoint, tá? Outra coisa que eu fiz aqui foi adicionar essa tabela de dados. Essa tabela de dados aqui que conforme a gente vai colocando os dados, vai inserindo os dados, ela vai aparecendo aqui. Então primeiramente, só para a gente fazer um teste, vamos ver aqui se está funcionando mesmo, né? Então vou colocar aqui um código de barra qualquer, tá? Um código que, enfim, não vai fazer tanta diferença para a gente aqui agora. Produto, eu vou colocar aqui o nome de um carro, vou colocar um Celta 2010, a cor prata e com um preço aí de R$10.000. Vou salvar aqui esse carro e aí ele tem que dar uma informação aqui para mim que esse registro foi concluído. E eu posso ver na minha tabela aqui que ele já foi incluído, olha só, um Celta 2010 prata no valor de R$10.000. Ok, então está funcionando bem aqui essa primeira parte da nossa solução. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai incluir um botão e a partir desse botão a gente vai criar um fluxo lá no Power Automate para gerar essa tabela aqui em PDF e enviar para a gente por e-mail. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar o botão. Então a gente pode vir aqui nessa parte de cima, né, nesse menu aqui, vir aqui na opção inserir e clicar em botão. Você já deve saber disso. Vou trazer esse botão aqui bem para o cantinho da tabela e vou mudar o nome dele para gerar PDF. Vocês já devem saber também que a ação, aonde a gente define a ação desse botão, é na propriedade onSelect. Se a gente vier aqui nessa setinha, quando selecionamos o elemento, a gente vê que esse elemento, né, o botão no caso, tem várias propriedades. E a que a gente quer alterar é onSelect. Ok, vou clicar aqui no botão mais uma vez. E agora a gente quer adicionar um fluxo para esse botão. Então o que a gente faz? Depois que a gente selecionar esse botão, a gente vem aqui em ação. E tem aqui a opção de Power Automate. Eu vou selecionar aqui Power Automate. E aí ele vai nos perguntar aqui se a gente quer criar um novo fluxo, né? Então eu vou simplesmente clicar aqui em criar novo fluxo. Então vamos começar aqui do zero. Se você ver aqui, ele já cai direto na página de modelos, né? Onde ele te dá uma série de modelos do que você quiser fazer aí. Mas eu quero criar aqui um novo fluxo do zero. Vou vir aqui na parte de fluxo da nuvem instantâneo, que é disparado instantaneamente quando a gente manda uma ação. E aí eu vou clicar aqui na caixinha aqui do nome do fluxo e vou dar um nome para esse fluxo. E vou colocar aqui também que ele é do Power Apps. Vou selecionar aqui, né, para disparar o fluxo, o conector do Power Apps. Selecionei aqui o conector e vou clicar aqui em criar. E aqui a gente é redirecionado para a nossa tela, né, de design aqui do nosso fluxo. Ok, a primeira caixinha, né, do Power Apps, a gente não precisa fazer nenhuma alteração porque já está ligado, né, lá com o botão lá do Power Apps, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai adicionar uma nova etapa. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é captar as informações da nossa base de dados, que no caso está no SharePoint. Então nós vamos utilizar um conector do SharePoint,
onde a gente vai usar uma ação que se chama obter itens. Então vou vir aqui e tenho aqui as opções de obter itens, né? A ação de obter itens. Selecionei aqui. Agora ele me pergunta o seguinte, qual que é o endereço do site? Eu já tenho salvo aqui, mas caso você não tenha, né, porque ele pega aqui os sites mais recentes que eu usei no Power Automate. Se você não tiver salvo, vai lá no seu site SharePoint, copia a URL do seu site e simplesmente cola aqui. Vou selecionar aqui o meu site. Ele identifica quais são as listas que eu tenho acesso dentro do meu site SharePoint. Ah, pessoal, e uma ressalva muito importante aqui, né? Você precisa ter acesso a esse site, a essa lista. Você tem que ter acesso a todos os conectores que você vai usar dentro do Power Automate, bem como, né, lá no Power Apps também para as suas aplicações funcionarem, tá? Se você não tiver acesso, nada vai funcionar. Então, eu vou selecionar aqui a minha lista de carros. Não vou fazer nenhuma configuração adicional aqui. Agora começa a mágica, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma tabela HTML. E para isso a gente tem uma operação aqui, que é uma operação de dados, né? Então eu tenho aqui, vou escrever aqui, criar HTML. E aí eu tenho aqui uma operação interna do Power Automate, que é a operação de dados. E aí eu tenho uma ação que se chama criar tabela HTML. Para que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para a gente mapear e construir toda a nossa tabelinha. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui. Eu tenho aqui obter itens, né? Eu posso pegar aqui a lista de itens. Acho que vai dar para ver aqui, olha só. Agora dá para ver. Aqui no conteúdo dinâmico, né, que a gente está obtendo dessa fase aqui do fluxo, que é obter itens. Então eu fui lá na minha base de dados, captei todos os itens da minha lista e aí o próprio Power Automate já me traz aqui um conteúdo dinâmico, que é a lista de itens dessa lista. Então vou selecionar aqui Value. Tá? E aí ele me dá aqui a questão das colunas. Você pode simplesmente deixar automático ou a gente pode personalizar. E aí que a gente vai personalizar só para mostrar para vocês como é fácil, né? Então, se a gente lembra aqui, os nomes aqui estão em inglês, né? Vamos traduzir aqui, né? Então eu vou colocar aqui código. E aí qual que é o código, né? A minha coluna que referencia o código é a coluna title. Então eu vou trazer ela aqui. Tenho aqui o produto, que no caso é a coluna produto da minha lista, product, né, da minha lista. O que mais que eu tenho? Tenho ano, que referencia a coluna year da minha lista, SharePoint. Coloquei no lugar errado aqui, vou colocar no lugar certo, beleza? Cor, que é a coluna color da minha lista SharePoint, e também tenho preço, que é a coluna price lá da minha lista. Só achar ela aqui, tá aqui no finalzinho, price. Beleza? Então, o que o Power Automate vai fazer aqui? Ele vai pegar o cabeçalho que a gente colocou aqui, vai pegar os dados que estão vindo lá da nossa base de dados do SharePoint e vai construir uma tabela em HTML. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai utilizar uma outra operação de dados aqui, que é compor essa tabela HTML. Se a gente só pegar o código da tabela, ela não vai fazer sentido nenhum. Então a gente tem que construir um arquivo HTML, né, com as outras tags para a gente conseguir colocar todas essas informações primeiramente num arquivo HTML para depois a gente fazer a conversão desse arquivo HTML para um arquivo PDF. Ok. Agora a gente vai vir aqui, tenho aqui a opção de compor, que é uma operação de dados interna do Power Automate. Vou clicar aqui em compor e agora eu vou colocar algumas tags aqui, né? Primeira coisa, eu vou colocar aqui a tag doctype. Isso aqui são tags HTML, simplesmente para a gente montar a nossa tabela aqui. Se você tiver um pouco de dificuldade sobre isso aqui, dá uma pesquisada, dá um Google aí, que é bem fácil de montar essas tags simples aqui do HTML, tá? Mas basicamente é o seguinte, a gente tem que colocar aqui HTML. Beleza, pessoal, então eu coloquei algumas tags simples aqui e aqui dentro da tag body eu vou colocar a saída, que nada mais é do que tags HTML também montando uma tabela. Então eu vou selecionar esse conteúdo dinâmico aqui que eu estou pegando dessa fase aqui do meu fluxo, tá?
E agora eu vou criar um arquivo lá no meu OneDrive, para a gente armazenar esse arquivo lá, fazer a conversão dele e depois enviar por e-mail. Lá no meu OneDrive eu tenho uma pasta que se chama Power Automate. Então se eu vier aqui, ó, tenho aqui meus arquivos e eu tenho uma pasta aqui que eu criei, tá? Então crie uma pasta aí para você selecionar depois lá no seu fluxo. Eu vou vir aqui, vou selecionar uma nova etapa e vou selecionar aqui o conector do OneDrive. E aí eu tenho a opção de criar um arquivo. Vou criar esse arquivo, vou selecionar a pasta que eu quero agora no OneDrive. Eu tenho aqui a pasta raiz, vou lá selecionar agora Power Automate, que é a pasta que eu criei lá. Nome do arquivo, pessoal, aqui é um passo muito importante. Dê o nome do seu arquivo e dê também a extensão do seu arquivo para ele não ficar desconhecido lá, tá? Para a conversão acontecer de forma correta quando o seu fluxo começar a rodar. Então, eu vou dar o nome do arquivo aqui de PDF Power Apps.html, que é a nossa extensão que a gente está criando aqui primeiro. E o conteúdo do arquivo vai ser a saída dessa fase aqui de compor, tá? Muita atenção para você não se confundir com a saída dessa fase aqui, que é de criar tabela. Se você quiser mudar o nome das fases, tem como, só você vir aqui e clicar em renomear, tá? Então, você vai vir aqui em conteúdo do arquivo e pegar a saída da última fase aqui, que é de compor. Agora eu vou converter esse arquivo e para a gente converter, a gente vai usar novamente um conector do OneDrive e eu vou vir aqui agora e usar a opção de converter um arquivo. Selecionei essa ação, vou selecionar o arquivo aqui e o que ele pede, né, como parâmetro? Ele pede o identificador exclusivo do arquivo. Aqui a gente tem ele como conteúdo dinâmico, que ele vem da última fase do nosso fluxo, né, que foi criar arquivo. Então eu tenho aqui o ID, que é o identificador desse arquivo. E qual que é o tipo de destino desse arquivo? Vai ser um PDF. Show de bola. Agora a gente vai criar uma ação para enviar esse arquivo por e-mail. Então eu vou vir aqui, vou clicar num conector do Outlook e vou selecionar aqui a ação de enviar um e-mail. Selecionei aqui a ação de enviar o e-mail. No caso aqui, pessoal, eu vou enviar o e-mail para mim mesmo. Então, vou escrever aqui o meu e-mail. Selecionei. O assunto aqui vai ser PDF Power Apps. O corpo do e-mail que eu vou escrever a mesma coisa. E agora, pessoal, uma parte muito importante. Tenho aqui o nome do anexo. Nome do anexo, muito importante a gente colocar o final com a extensão do tipo de arquivo que a gente quer, da mesma forma que a gente fez lá no HTML. Então, vou colocar aqui PDF, né, Power Apps, .pdf. E vou colocar aqui agora também o conteúdo, né, o conteúdo desse PDF. No caso, vai ser a saída, né, do conteúdo dessa parte aqui de converter o arquivo. Então, eu tenho aqui conteúdo do arquivo, da última fase, que é converter arquivo. Selecionei aqui. Aparentemente, pessoal, o nosso fluxo está tudo correto. Ele está dando apenas um aviso aqui, não é nenhum erro. Ele só está avisando aqui que na parte de obter item, se a gente quiser usar um filtro, o fluxo executa bem mais rápido, né? mais fluido. Mas enfim, isso aqui não vai atrapalhar a nossa execução. Eu vou fechar aqui e vou salvar o meu fluxo. O Power Automate avisou aqui que não deu nada, está tudo correto, tá? Se a gente voltar lá para a tela do Power Apps, eu posso vir aqui, salvar primeiro esse aplicativo. E aí, pessoal, olha só, se eu vier aqui agora naquele botão, né, e vir aqui em Power Automate, eu tenho aqui agora um fluxo disponível, tá? Que é o que a gente acabou de criar. Eu vou selecionar ele e ele vai adicionar no botão que a gente selecionou aqui dentro do Power Apps. Pessoal, e olha só a expressão, né, que o próprio Power Apps adicionou aqui quando a gente selecionou o fluxo. Ele selecionou aqui o fluxo que a gente criou lá do Power Automate, ele escreveu um ponto e escreveu aqui o comando run, né, de executar. Ok, pessoal, agora
vamos realmente fazer esse teste aqui. Eu vou abrir a tela do Outlook. Então vou abrir aqui a tela do Outlook em uma nova guia para a gente fazer a prova aqui que essa funcionalidade vai dar certo. Então, pessoal, vamos fazer o teste aqui agora da nossa aplicação. Vou clicar aqui em visualizar o aplicativo. Agora vou clicar aqui em gerar PDF. O Power Apps fez um carregamento aqui e o nosso fluxo tem que executar. Ok, vamos conferir se deu tudo certo. Pessoal, voltei aqui para a tela do Power Automate para a gente conferir se deu tudo certo. E o nosso fluxo foi executado com sucesso. Olha só, se eu conferir aqui, olha só, eu tenho aqui o histórico de execuções dos últimos 28 dias, eu estou dentro do fluxo, né, que a gente acabou de criar. E aqui ele dá o status de êxito. Então vamos ver aqui alguns detalhes, né, desse fluxo executado. Olha aqui, pessoal, a gente startou aqui a ação clicando lá no botão do Power Apps e a gente obteve, né, os itens que a gente tem da nossa tabela, da nossa base de dados do SharePoint, criamos a tabela, compomos, criamos o arquivo. Se eu vier aqui na minha pasta do Power Automate, olha só, a gente criou aqui 2 arquivos, né? A gente poderia até criar um fluxo aqui depois para excluir esse arquivo, né? Adicionar uma ação dentro mesmo do fluxo para excluir esse arquivo depois que a gente gerasse o PDF, tá? Então, criamos, na verdade, aqui os arquivos, convertemos ele em PDF e depois a gente enviou por e-mail. Convertemos e enviamos por e-mail. E está aqui o e-mail que eu acabei de receber. Olha só, está aqui o corpo do texto. Recebi há pouco tempo. E olha só, está aqui o anexo PDF Power Apps. Eu vou abrir aqui para vocês. E está aqui todas as informações que a gente puxou lá da nossa base de dados do SharePoint. Aqui, pessoal, eu não fiz nenhuma formatação complexa, né, para mostrar numa tabela bonitinha. Mas isso aí eu vou deixar para vocês pesquisarem e ver como é que faz. Tem geradores de tabelas HTML, então é só você pesquisar lá como que faz, coloque esses códigos bonitinhos dentro do Power Automate para você gerar uma tabela legal depois. Pessoal, então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aqui nos comentários. Eu vou tentar responder você aqui o mais rápido possível. Se você tem sugestões de novos temas de vídeo do Power Apps, do Power Automate, Power BI, deixe aqui também, ou até de outras soluções Microsoft. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até mais.